Bom, essa é a segunda videoaula. Aqui eu vou dar continuidade ao redimensionamento do rotor de um ventilador centrífugo de pá reta. Então, vamos lá, depois de posse dos dados existentes, o que foi que eu fiz? Aqui eu criei duas condicional, né? É importante que a pessoa entenda um pouco de Excel. Então vamos lá. Aqui eu criei duas condicional, de tal maneira que quando esse daqui ficar quando ele ficar na faixa de 0,5 a 0,85, ele vai sumir e vai atender a relação de diâmetros. Ou seja, ele vai atender esse requisito. E quando essa faixa tiver maior que 1, ele tem que estar, na verdade, maior que 1. Maior que 1. Aí esse não vai, vamos dizer assim, sumir e vai mostrar aqui um resultado satisfatório. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu usei a área axial. A área axial é essa de entrada, ok? Exatamente essa daqui, ó. Se você puder ver aqui, deixa eu tentar melhorar aqui essa visualização. Se você puder visualizar aqui, isso aqui é uma seção, né? Uma seção que é o diâmetro interno do rotor menos o diâmetro de acionamento. Então, essa área axial, você pode ver aqui, eu peguei a fórmula arred, né, que vai arredondar para 3 casas decimais. Então, ele vai pegar vou pegar o π, né, dividir pelo 4, e vou pegar o diâmetro do maior, C5, menos o diâmetro menor, que é o diâmetro de acionamento, C2, tudo elevado ao quadrado. Então, quando eu fizer essa relação aqui, eu vai me trazer o resultado da área da seção axial. A área da seção radial é esse daqui, né, que é a saída. Então, é visível que ele é um retângulo. Então, a área de um retângulo, né, vai dar aqui, eu vou ter aqui essa área, vou pegar o π, né, π vezes o diâmetro. Por que π vezes o diâmetro? Porque aqui é o comprimento. Então, se você pegar esse diâmetro e esticar, como está mostrando aqui, ó, ok? Eu pegar isso aqui e esticar, se eu fosse cortar o rotor e esticar, ele daria uma tirazinha aqui, né? Que ele é exatamente 3 vezes o diâmetro mais um percentual de quase 15%. É o π, pronto, na verdade é o π. Então, 3 vezes o diâmetro. Então, 3 vezes o percentual de quase 15% vezes o C5, que é o diâmetro, eu tenho um comprimento. Então, o comprimento aqui é o meu L, né? Se você analisar aqui que esse comprimento é essa área aqui, vezes a largura do rotor. A largura do rotor, né? Menos o C9, cadê o C9? C9, 12, porque a palheta são 12 palhetas, vezes C7. C7 é a espessura. Não, família, depois eu perguntei essa espessura porque era importante eu saber. Então, toda a seção eu retirei a quantidade de palheta vezes a largura, ou seja, toda aquela largura eu retirei. Vezes o C8, que é o C8? É a largura útil do rotor, ou seja, vezes a própria largura, né? Então, primeiro retirei todo o número de palheta para que eu tivesse realmente um comprimento, o comprimento adequado, e multipliquei pela largura, né? Que hoje é de 73. Bom, e tendo de posse disso aqui, eu tenho a área radial, né? Fiz o mesmo procedimento, arredondei para 3 casas decimais. Estou trabalhando em milímetro quadrado, ok? Então, vamos lá para o que interessa. Essa relação de diâmetros, eu vou utilizar aqui uma fórmula conhecida aqui, uma ferramenta, na verdade, do AutoCAD. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de tal maneira que essa relação de seção ela fique maior do que 1. Então, eu vou usar aqui, ó, dados, teste de hipótese, atingir metas. Então, eu quero definir a célula, eu já escolhi, ó, C16.
Eu quero que ela atinja o valor de 1. É isso que eu quero. Alterando que célula? Então, eu vou alterar, vou ficar alterando a célula do diâmetro interno. Né? Lembrando que a relação de seção, como você pode ver aqui, ó, ela é a relação entre a seção das duas seções, axial e radial. Okay? Então, o que acontece? Ela depende do diâmetro interno. Então, eu posso perfeitamente ficar variando o diâmetro interno até que ele chegue a um resultado de 1 aqui para mim, que é o que me interessa. Okay? Então, o AutoCAD fez aqui, né, através da ferramenta Ative Maths, e ele me deu um valor aqui 287. Aí você me pergunta, mas Glauber, isso aqui está correto? Eu disse, eu quero que ele seja maior do que 1. Então, através de tentativa e erro, vamos dizer assim, eu vou botar aqui, por exemplo, 300. 300, o que foi que ele fez? Ele me deu 1.5. Você viu que sumiu aqui, devido à formatação condicional. 1.5 está acima, ou seja, é preferível eu atender aqui a relação de seção do que a relação de diâmetros. Mas por enquanto não atendi aqui a relação de diâmetros. Mas, como foi informado, né, quanto mais próximo do 0,5, se estiver na fase 0,509, quanto mais próximo do 0,5, melhor. Ele vai ter, assim poderíamos utilizar o menor diâmetro interno. Desculpa, aqui, fixando o diâmetro externo, quanto menor essa relação, maior o volume de ar centrifugado. Então, quanto mais próximo dessa faixa aqui. Eu cheguei a um número aqui de 320. Então, o que acontece? Aí vocês dizem, claro, 320, mas por que 320? Através desses testes aqui, eu vi que ele atendeu mais ou menos 15% acima do que a gente tinha necessidade da relação de seção, e aqui não entrou na faixa. Mas como foi informado, esse 15% eu julgo ser um número adequado. Né? 15%. 15% aqui ele já está suficiente para que a gente, vamos dizer assim, toque para frente aqui e faça todos os nossos testes. Aqui não atendeu a relação de diâmetros, mas em compensação ficou próximo de 0,5. Como aqui eu já estou próximo a 15%, então eu vou para aqui, é um número aceitável. Né? E se você observar, aqui a largura do rotor, ele mudou. Né? Aí eu disse, Cláudio, como é que tu fez isso aqui? Bom, esse aqui eu vou precisar da ferramenta do AutoCAD. Né? Então, vou botar aqui, ó, observa aqui, vou mudar aqui para amarelo, certo? Só para visualizar. Aqui eu parti, lembra, 70.3, 255. Aqui está 73, ok? Ou seja, eu vou aumentando o diâmetro e vai reduzindo aqui. É tanto que se eu chegar aqui para a faixa de 400, você vai ver 400. Se eu botar aqui 500, vai continuar aqui 400. E tem um motivo isso aí. Mas eu vou voltar aqui ao nosso número aqui, 320. E esse é o diâmetro sugerido para o diâmetro interno do rotor, 320 mm. Essa largura aqui, se você observar a forma, a pessoa pode não entender, mas ela tem toda uma explicação para isso, e na próxima videoaula, utilizando o AutoCAD, eu vou explicar como eu cheguei aqui, né? Então, tendo de posse dessa informação que o diâmetro interno é 320 e que nós atendemos as duas relações de diâmetro e seção para satisfazer, então, na próxima videoaula eu explicarei como eu cheguei a essa fórmula aqui do rotor. Então, e na próxima videoaula a gente continua aqui sobre ventiladores.